Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a confeccionar o rostinho da Minnie, o rostinho e as orelhinhas da Minnie para estar fazendo um tapete, tá? Então, na videoaula de hoje nós vamos aprender a confeccionar o rostinho da Minnie para estar dando início a um tapete, tá bom? Espero muito que vocês gostem da videoaula. Se gostarem, não esqueçam de deixar um joinha aí para estar me ajudando. Se ainda não for inscrito aqui no canal, convido vocês a se inscreverem e ativar o sininho de notificações para estar por dentro de cada vídeo novo que eu postar por aqui. Então, sem mais delongas, vamos para a videoaula. Vamos dar início, então, à confecção das orelhinhas da Minnie. Lembrando que a orelhinha, ela tem 3 carreiras, confeccionada em 3 carreiras, e o rostinho da Minnie é o mesmo passo a passo. Então, seguindo depois das 3 carreiras, fazemos mais 2 para completar o rostinho da Minnie, tá? Então, eu vou fazer aqui as orelhinhas, que são as 3 primeiras carreiras, e depois eu dou sequência para finalizar o rostinho da Minnie. Então, vamos dar início aqui com o nosso anel mágico. Fazemos aqui a primeira correntinha para fixar aqui o nosso anel mágico. E em seguida, dentro deste anel mágico, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, e aqui ele já me deu a altura de um ponto alto. Caso você esteja acostumado a começar as suas carreiras com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, é só você fazer aqui as 3 correntinhas, tá? Então, laço a minha agulha e dentro do anel mágico eu vou colocar mais 15 pontos altos, totalizando com esses pontos aqui do início, vai me dar um total de 16 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Fiz o primeiro, vou colocar aqui o segundo, de um total de 15, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui e já retorno para fecharmos essa carreira aqui juntas. Fiz aqui os meus 15 pontos altos e somando com esse ponto baixo e essa correntinha do início, totalizamos um total de 16 pontos dentro do círculo mágico. Agora, eu vou puxar aqui o meu barbante, né, de início, esse fiozinho, para estar ajustando aqui o círculo mágico. Pronto, já ajustei. Aí, vamos fechar essa primeira carreira. Então, eu tenho o meu ponto baixo e tenho a minha correntinha. Eu venho aqui na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, para iniciarmos a segunda carreira, eu vou aqui para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha. Aqui me deu a altura de um ponto alto. Caso você esteja acostumado a iniciar as carreiras com 3 correntinhas, pode iniciar aí com as 3 correntinhas, tá? Eu gosto de fazer dessa maneira. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou fazer... Laço a minha agulha e nesse mesmo ponto aqui de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, para cada ponto de base da carreira anterior, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos altos na mesma carreira de base. Opa, escapou aqui. Olha, então, para cada carreira aqui, olha, eu vou colocar 2 pontos altos, que é o meu aumento, tá? Em vez de um ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos, tá? Então, para cada ponto de base aqui, nós vamos ter 2 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e volto para finalizarmos juntos essa carreira.
Fiz aqui os meus aumentos, sendo que eu coloquei os dois últimos aqui, olha, naquele ponto que a gente havia pulado. Lembra que a gente fez um ponto baixo no outro ponto aqui da carreira, né? E ficou o ponto inicial aqui. Então, neste ponto, nós colocamos o aumento. Totalizamos essa segunda carreira aqui com 32 pontos altos, tá? Conte os seus pontos aí certinho para ver se estão com 32 pontos altos. Aí, eu venho aqui, eu tenho o ponto baixo e a correntinha que eu iniciei a carreira. Então, eu venho na correntinha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos para a terceira carreira. E essa terceira carreira, para a orelhinha, já é a última, tá bom? Vai ser a última carreira para a orelhinha. Então, eu vou começar da mesma maneira aqui. Eu venho introduzo a minha agulha aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha para me dar a altura aqui de um ponto alto, tá? Nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos, aliás, um ponto alto, perdão, um ponto alto, e no próximo ponto de base aqui, nós vamos fazer um aumento. São 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, vai ser um ponto alto, normal, no ponto de base, e no próximo ponto de base, nós vamos fazer um aumento, sendo que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laço a minha agulha, no próximo eu vou fazer um ponto alto e no próximo um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, eu vou seguir fazendo os meus aqui e volto para finalizarmos essa carreira juntas. Bom, voltei aqui então, e olha aqui o nosso último pontinho aqui, ó. Acabei de colocar um ponto alto aqui nesse ponto de base, e eu tenho aqui o meu último ponto, que eu vou colocar o meu aumento, que vai ser 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí, aqui, eu tenho o meu ponto baixo, que eu iniciei a carreira, e eu tenho a minha correntinha. Eu vou colocar aqui vou finalizar aqui na correntinha, colocando um ponto baixíssimo. E desta forma, olha, começando com um ponto baixo e subindo uma correntinha, para dar a altura de um ponto alto, ele fica bem fechadinho a carreira, olha, gente, fica muito bonito esse resultado, tá? Mas, caso você esteja acostumado aí a iniciar as carreiras com 3 correntinhas ou 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, você pode estar fazendo dessa maneira, tá bom? Então, aqui, ó, nós finalizamos a terceira carreira e aqui já está pronta a nossa orelhinha, tá? Então, nós vamos precisar, para fazer o rostinho completo, né, 2 orelhinhas, tá? Desta maneira. Então, nas 3 carreiras aqui, já deu a minha orelhinha. Como eu vou prosseguir aqui para fazer o rostinho da Minnie, eu não vou cortar o meu fio, tá? Eu só vou dar continuidade, fazendo mais 2 carreiras, para eu ter o rostinho da Minnie, tá bom? Então, para você que tá fazendo as orelhinhas, você já pode cortar o fio e fazer mais uma orelhinha desta mesma maneira, tá bom? Então, para prosseguirmos aqui com o rostinho da Minnie, nós vamos dar início à nossa 4ª carreira, tá? Então, vou começar da mesma forma que eu comecei as anteriores. Eu introduzo a minha agulha aqui no próximo ponto da carreira, faço um ponto baixo e subo uma correntinha para dar início aqui, para dar a altura do primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, aqui, para cada ponto de base, eu fiz um ponto alto, tá? Então, fiz um ponto alto no primeiro ponto de base da carreira anterior, e no segundo
ponto de base da carreira anterior, eu fiz o meu outro ponto alto, totalizando 2 pontos altos. No meu terceiro ponto de base aqui, eu vou fazer o meu aumento, sendo 2 pontos altos no mesmo lugar. Olha, então, ficou dessa maneira. Ai, perdão, fiz errado aqui, fiz no outro ponto. Então, aqui no mesmo ponto de base, eu fiz o meu aumento, tá? Então, um ponto no primeiro ponto aqui de base, no segundo ponto de base, outro ponto alto, e no terceiro ponto de base, o meu aumento, tá? Então, nós vamos seguir desta maneira essa carreira. Na carreira anterior, nós fizemos um ponto alto e o aumento. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos e um aumento, tá? Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Olha, na minha próximo ponto de base, eu coloco um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. E no próximo ponto de base, eu faço o meu aumento. Então, nós vamos seguir desta maneira, fazendo um ponto alto, outro ponto alto, e no próximo, um aumento. Então, vamos seguir desta forma a quarta carreira, tá? 2 pontos altos, sendo um em cada ponto de base, e no próximo, um aumento, tá? Então, façam de vocês aí, eu volto para finalizarmos esta carreira juntas. Então, aqui para finalizar a nossa carreira, no meu último ponto de base, eu vou fazer o meu aumento, sendo 2 pontos altos no mesmo espaço aqui, no mesmo ponto de base. Aí, eu venho aqui, eu tenho meu ponto baixo e a correntinha que eu subi para dar a altura do ponto alto. Na correntinha, eu faço o meu ponto baixíssimo. E finalizamos aqui a nossa quarta carreira, tá? Está ficando assim o nosso trabalho, olha, perfeito, sem nenhum espacinho, olha. Fica muito bonito o trabalho dessa forma. Então, vamos subir agora vamos fazer agora a nossa última carreira, a quinta e última carreira, tá? Então, da mesma maneira, eu introduzo a minha agulha aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo e subo uma correntinha. Deu a altura do meu primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. E no próximo ponto de base, outro ponto alto. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base da carreira anterior. E no próximo ponto, eu faço o meu aumento, sendo 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, para essa quinta carreira, nós vamos fazer um ponto para cada ponto de base aqui por 3 vezes, e no próximo a gente faz o nosso aumento. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. No meu próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No meu próximo ponto de base, outro ponto alto. E no meu próximo ponto alto, próximo ponto de base, outro ponto alto. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou fazer o meu aumento, sendo 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, mais uma vez aqui para vocês fixarem bem. Um ponto alto no meu próximo ponto de base. Outro ponto alto no meu próximo ponto de base e mais um ponto alto no próximo ponto de base.
e no próximo eu faço o meu aumento. Então, fiz 3 pontos altos, um para cada ponto de base da carreira anterior, e no próximo ponto eu fiz o meu aumento, tá? Ficando desta maneira. Tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e volto para fecharmos juntos aqui, tá bom? Então, chegando aqui ao final da carreira, eu fiz aqui os meus 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e nesse último ponto eu faço o meu aumento. Eu faço o meu aumento. Aí, eu tenho aqui o meu ponto baixo e a correntinha. Eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo nessa correntinha. E aqui nós podemos já cortar o fio, porque nós já terminamos o rostinho da mini, tá? Então, aqui temos 5 carreiras que totalizam o rosto da mini. E o trabalho fica perfeito, olha. Os pontos ficam bem unidos, tá? Não fica nenhum espaço entre eles. Fica muito bonito o resultado, tá?